Muito bem, bom dia, vamos lá. Bem, ontem então, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, grande santa da igreja, né? E eu queria falar pouquinho sobre Santa Teresinha hoje, né? Mas sobre uma perspectiva um pouco diversa, assim, algo como que, como é que a gente fala sobre os santos, né? E o que é que realmente importa quando nós falamos sobre a vida dos santos. Geralmente, tá certo? E na verdade esse foi um dos motivos pelos quais eu decidi não falar sobre exclusivamente as virtudes e os santos aqui, né, nessas lives. Mas quando falando sobre virtudes, falar sobre algum filme, literatura e etc, né? O motivo é que quando nós falamos sobre a vida dos santos, nós devemos olhar para algo muito maior do que simplesmente as virtudes, tá certo? Porque, estas são, assim, parte da natureza humana e que, ao menos, né, ao menos em teoria, todo ser humano deveria ser capaz de conseguir atingir determinadas virtudes, porque elas compõem as faculdades humanas, né? Elas aperfeiçoam as faculdades humanas, tá certo? Então, se existem faculdades humanas, existe um modo virtuoso de utilizá-las, assim como um modo vicioso de utilizá-las, né? Sendo assim, então, em tese, todo ser humano devia ser capaz de crescer em virtudes. Então, nesse sentido, a vida dos santos vai além de tudo isso, né? A vida de um santo ela é muito mais do que um simples crescer em virtudes, ou desenvolver virtudes, ou, tá certo, aperfeiçoar as suas faculdades humanas, mas aí é que tá. É elevá-las a um nível superior à natureza humana, digamos assim, né? Que é o nível da ação da graça, ação direta da graça, da vida em Cristo, né? Que é como a igreja chama a vida espiritual, né? A vida em Cristo. Pois bem, mas vamos construir bem a coisa aqui. Veja, eu queria falar sobre Santa Teresinha sob um aspecto muito específico, que é aquela frase que ela diz: eu sou o que Deus pensa de mim, né? Tá certo. E com essa frase eu queria contrapor toda a sociedade moderna e contemporânea, tá certo? Contrapor tudo que a sociedade é atualmente, né? Que é o seguinte: como é que as coisas funcionam atualmente, né? Veja, nessas últimas semanas nós estamos vendo assim algumas coisas bem estranhas, na verdade. Estranhas porque é fora do normal, né? Isso não deveria ser o normal. E na verdade a coisa tá assim, um absurdo de esquisitice, né? O mundo tá muito louco, né? O que a gente tem visto, né? Nos últimos dias, assim, o pessoal tem divulgado, assim, vídeos. Eu não sei se eu posso dizer o nome aqui, o Instagram me derruba, né? Vou usar o termo que o Rasta usa, né? Do governo do bem, o presidente do bem, tá certo? O pessoal tem colocado uns vídeos dele, né, esses dias, da época da campanha, né? Dizendo que ele era a favor da vida, evidentemente. Não só ele a favor da vida, como todas as esposas com as quais ele foi casado também eram a favor da vida, né? Mas você veja, o que eu quero que vocês notem nisso aí, né? Que ele lá dizendo que ele era a favor da vida e num cenário, o cenário do vídeo é um cenário mais claro, um pouco mais branco, tá certo? Com um fundo assim bastante claro e etc, que dá assim, uma sensação de tranquilidade, de paz mesmo, né? Assim, e ao mesmo tempo essa brancura do cenário, tá certo? Como que as roupas dele um pouco mais o termo que a minha esposa usa ao menos é clean, né? Um pouco mais assim, sem muitas informações, não cores claras, em tons mais tranquilos, assim, né? Que passam um ar de um pouco mais de tranquilidade, etc. Ao mesmo tempo, quando nós olhamos para isso aqui, esse ar de tranquilidade não só é recebido como uma tranquilidade, etc., mas como uma espécie de aquilo dá uma sensação de suspensão de toda a descrença nesse sentido, né? Então, afinal de contas, quem é que vai, né, achar esquisito? Atualmente todo mundo, né? Mas
achar esquisito ou falar, bem, na verdade é tudo teatro, mentira, etc., diante de um sujeito assim, com um aspecto limpo, roupas muito bem, né, ali, assim, um cachorro, desculpa, gente, cachorro deitado no meio da rua fez o cara parar, ai meu pai, enfim, então roupas muito bem, né, assim, combinadas umas com as outras, de tal modo que o cenário não fique esquisito, né, com aquelas roupas claras e ao mesmo tempo o cenário um pouco mais, enfim, acho que deu para entender isso aqui, né? E o ponto é o seguinte, dessa minha fala aqui, né, que tudo aquilo é evidentemente, e a gente sabe que né, uma construção de imagem, né? Porque atualmente a gente tem visto a abstenção de qualquer, né, de qualquer comentário sobre a situação do país com relação ao assunto que está em voga, né? Que é a vida, não é isso? Roupas, isso, alinhadas, essa aí é a palavra. Então, obrigado, meu bem. Então, a gente vê uma abstenção de qualquer comentário que seja, né, diante daquela fala. Então, você vê um contraste, tá certo? O país está caminhando para a aprovação de, tá certo, assassinato de bebês. E, antes das eleições, o sujeito dizia que era a favor da vida. Você olha para uma coisa e outra e você percebe o seguinte, veja, a abstenção de comentário, ela já fala por si só. Ao mesmo tempo que, evidentemente, enfim, né? Já fala por si só, né? E o que ela diz por si só, né? Que tudo aquilo era, na verdade, uma mentira. E agora eu quero que vocês olhem para o seguinte, se tudo aquilo era uma mentira, percebam, notem uma coisa aqui que é muito importante nesse aspecto, né? Se tudo aquilo era uma mentira, significa dizer que aquela imagem construída para passar um ar de confiança com relação a esse determinado assunto, também era uma mentira, tá certo? Era só mais uma construção de imagem para, né, com uma intenção específica, para dizer algo de específico, tá certo? E tirar de nós, que estamos vendo, aquela primeira atitude de julgamento ou de descrença com relação ao que está sendo dito, porque nós sabemos quem é a pessoa, não é isso? Mais do que isso, né? Vamos olhar para outras pessoas aqui agora também, né? Veja, na semana passada, né, eu fico ouvindo, eu não leio nada disso, né? Mas eu escuto as pessoas dizendo, né? Em casa, a Maria Paula, minha esposa, ela de vez em quando toca em alguns desses assuntos, e aí eu fico ouvindo esse tipo de coisa, meu Deus do céu, né? O que está acontecendo com o mundo? E aí, na semana passada, ou antes, eu não sei exatamente quando é que foi o negócio, mas estava em alta o assunto do divórcio da Sandy, né? Da Sandy Júnior, né? O divórcio da Sandy Júnior. E aí a Sandy Júnior, ela foi lá no programa do Altas Horas com o ex-marido, sei lá, né? Para poder falar sobre o divórcio. Notem só. A mulher divorciou do cara e vai com ele num programa de televisão para falar a respeito desse divórcio, né? Olha só. Como se já não bastasse a estranheza de um programa inteiro ser destinado ao divórcio, tá certo? Né? De um programa inteiro ser voltado, tá certo? Se circular em torno, né, de um divórcio. As duas pessoas que compunham o casal vão até lá para falar sobre o divórcio deles dois. E aí tem uma foto dos dois abraçados no maior chamego e não sei o que, tipo, divorciaram, né? Muito bem. Olha, enfim, não vamos julgar pessoalmente ninguém. Vamos olhar só para aquilo que nós temos colocado aqui, né? A imagem, né? Quando você olha para as duas pessoas ali, para aquelas duas pessoas abraçadas, você vê um sorrisinho de canto de boca em um e um sorrisinho de canto de boca em outro, com os olhos semicerrados assim, né? E os ombros levantados assim, né? Como que, tá certo? Assim, né?
como uma expressão de afeto, não é isso? Quero que vocês olhem para essa realidade aí, né? Veja, o que isso constrói para nós? O que essa imagem passa? O assunto é o divórcio, e esses ombros, tá certo? Como que tensionados, a cabeça inclinada assim, né? Os olhos semicerrados e um sorrisinho de canto de boca. Um afeto para com aquela pessoa, não é verdade? O que isso significa? Então, soma o divórcio mais o afeto igual à normalidade da situação. Sim ou não? Não é isso que parece? Parece que é uma situação muito normal, corriqueira, uma como qualquer outra, como que, bem, isso aí é desse jeito mesmo, né? Tem que ser assim, e etc e tal. Mas no fundo isso esconde uma espécie de novo, né? Uma espécie de imaturidade, entende? A pessoa não sabe lidar com o que é o ser humano, tá certo? E acha que é desse modo que as coisas funcionam, as coisas precisam terminar como que em paz e etc. Mas você confunde a paz com o fazer com que isso esteja travestido de mais uma ação amorosa para com o outro, quando na verdade não é, né? Então o amor inclui sacrifícios, mas você rompe a possibilidade de sacrifício, coloca um pouquinho de afeto e diz, isso é o amor. Ou seja, você iguala o amor à ausência de sacrifícios, quando na verdade é o contrário. Mas a imagem, tá certo? Que é construída é do oposto, né? Pois bem, então, tem mais uma imagem aí, tá certo? Então, 2 imagens foram construídas, vou colocar uma terceira, né? Tem uma sujeita, tá certo? da música brasileira, uma poetisa fantástica, tá certo? Quem gosta de falar muito dela é o João Mena, né? Sobre a perspectiva simbólica, que é a Luísa Sonza. E aí, essa menina, ela foi também na semana passada no programa da como é que é o nome da mulher lá, que nunca envelhece? A Ana Maria Braga. E aí ela leu uma carta de término de um namoro e chorou, e a Ana Maria Braga chorando junto com ela. Gente, coisa mais ridícula da face da terra, né? Mas tá bom, e aí você veja, quem é essa mulher atualmente aqui para a nossa excelentíssima sociedade brasileira? Um símbolo do chamado empoderamento feminino, não é isso? Só que veja o contraste entre as duas coisas, né? Ela é um símbolo do empoderamento feminino e ela vai num programa demonstrar a sua fragilidade, ok? O que significa isso aqui? Esse simbolizar a fragilidade dessa mulher, né? Significa o seguinte, querer demonstrar uma espécie de, tá certo? Bem, fraqueza sob certo sentido, né? Que liga a essa fragilidade, mas ao mesmo tempo é um chamar atenção para si sob um outro prisma. Veja, são artistas, entende? São personagens, ok? O que ela deseja é ter atenção. Ela não quer como que, bem, exibir quem ela é de certo modo, mas atrair um público. Então, ela tem um público garantido, que é o público do empoderamento. Ela demonstra fragilidade, uma espécie de fraqueza, uma pequena vulnerabilidade sob certo aspecto, para atrair, por outro lado, outro tipo de público, entende? Então, é uma imagem, mais uma vez, sendo construída com choro e ranger de dentes, para atrair para si, né, também o público da fragilidade, que é afetivamente sensível e etc. Então, perceba só, temos uma imagem do, né, presidente do bem, que, né, num cenário muito bem harmonizado ali, né, de clareza, paz e tranquilidade, afirmando uma coisa que na verdade não é. Temos um cenário de divórcio, afirmando uma espécie de afeto ao redor ali do divórcio, o que demonstra uma clara e evidente ausência da noção do que é o amor, tá certo? E temos uma conquista de público para si, por um lado e por outro, né? Do modo como seja. Tá certo? Você veja, olha, a hipocrisia, né? Tem uma capa de um álbum dessa menina aqui, de uma música, sei lá, né? Que
com uma lingona enorme, né, que foi editada porque ela dizia que é a cachorra, né? E aí depois nós vemos uma fragilidade emocional. Percebe que são duas coisas que não ornam? E que a imagem construída... E olha, a imagem é construída por quê? Porque parece que as pessoas que assistem não têm uma memória muito bem desenvolvida a tal ponto de conservar essas duas coisas que são díspares, entende? Tá certo? Uma ausência total de qualquer respeito por si mesmo e a fragilidade emocional, que são duas coisas que não ornam nesse aspecto aqui, não se encaixam nesse sentido, mas ao mesmo tempo ela coloca as duas coisas no mesmo patamar aqui, né? Quando ela constrói essa imagem de si. O que eu quero que vocês notem aqui? O que é importante para essas três pessoas e, tá certo? Consequentemente para toda uma sociedade. Porque veja, uma sociedade, ela, sob certo aspecto, ela pode ser vista à luz de seus artistas, ok? De sua literatura, de suas novelas, de sua arte. Veja bem, alguns aspectos da vida humana, elas são expressas por essas pessoas que estão, de algum modo, atentas como a coisa está se desenvolvendo. Veja, não é uma atenção à profundidade da coisa, mas à superficialidade de fato. E quando ela conta tudo isso através da arte, né, ela vem como uma espécie de representante de todo mundo que está atrás dela e que canta junto depois. Veja, então, aquela que canta uma música está cantando com uma gama de pessoas que está atrás dela, levando em consideração aquilo que está sendo dito por essa pessoa. A outra também é uma cantora, então vai no mesmo caminho, né? Já há muito tempo. E o outro é o do chefe da nação, entende? Então, tudo isso aqui representa de algum modo todo o resto que está atrás. Entende? Todas as pessoas que estão aqui como que sob a autoridade dessas pessoas. Veja, isso aqui quer dizer o que para nós? Quer dizer o que para nós? Que essa é uma imagem caricata, sem dúvida alguma, levada ao extremo, tá certo? Porque é isso que é a arte, no fim de contas, né? Então, o que, por exemplo, né, é um bobo da corte na antiguidade, né, no período da Idade Média? O que um artista itinerante que ia viajando de cidade em cidade, né? Um bardo, né? Que ficava... um bardo na linguagem do RPG, né? Mas é um trovador, né? Melhor dizendo. O que um ator do teatro grego fazia, né? Então levava ao extremo, tá certo? Daquele seu personagem de determinada característica do ser humano, né? Então o bobo da corte, né, levava ao extremo aquela abobalhada toda, né, para mostrar o ridículo de alguns aspectos da vida na corte, entende? Então, que levava a rir sem dúvida alguma, mas é porque aquilo continha em si uma expressão no absurdo de algo da realidade. A vida de uma menina como a Luísa Sonza leva ao extremo, tá certo, de algum aspecto do que está na realidade, mas é o extremo, entende? É no exagero, sem dúvida alguma. Mas tem algo ali, tá certo, que corresponde ao que está sendo vivido na realidade. A hipocrisia, entende, do afirmar ser a favor da vida e do não dizer nada quando a coisa está em jogo, leva algo, contém algo em si de uma expressão do que está acontecendo na realidade. Entende? Das pessoas que estão ali. Veja, o banalizar o amor, levando em consideração, tá certo, o divórcio como compondo aquilo que é o amor, é também algo que está expresso na realidade em volta. Então, como que as pessoas que estão por detrás disso aí, que como que se veem nessas pessoas, tá certo? Se colocam como que num grau de, entre aspas, normalidade, num equilíbrio da ação nesse mesmo aspecto que é extremado nesse povo, entende? Há um extremo nesse povo e as pessoas vivem num grau de equilíbrio, mas das mesmas coisas que eles estão fazendo ao extremo. Deu para entender? No fundo, tudo isso é igual a um personagem, entende? A criação de um personagem. Como as pessoas vivem atualmente as suas vidas, tá certo? Expressando-a como se fossem um personagem. Eu ouvi há muito tempo atrás de um sujeito que era um amigo dizer o seguinte, que em determinados lugares ele agia de um modo, com determinadas outras pessoas agia de outro modo, falava de um modo aqui, de outro modo aqui, etc. O que significa isso? Significa que o sujeito é um personagem, literalmente. Entende? O que é um personagem? Construam aqui comigo. O que é um personagem? Um personagem, ele é construído com base num estereótipo, tá certo? Tendo a intenção de falar a um público.
o que é importante para um personagem? O público, tá certo? E a construção de um estereótipo com base naquele público, tá certo? Para o qual ele falará sobre determinados assuntos. Quando você vai, tá certo, assistir a uma peça, né, sei lá, acho que ninguém aqui foi assistir uma peça de Shakespeare, não sei, se de repente foi, maravilha. Quando você vai assistir a uma peça de Shakespeare, você espera, tá certo, ver aqueles personagens em ação, tá certo, aqueles atores agindo em conformidade com o que aqueles personagens são. Quando você lê, por exemplo, A Megera Domada de Shakespeare e você assiste ao filme A Megera Domada, você espera ver uma certa correspondência entre os personagens que estão ali. Deu para entender? Você espera ver os personagens, você espera ver o Petrúquio, você espera ver a Catarina, não é isso? Você espera ver o Batista, você espera ver, enfim, todos os personagens que compõem aquela peça, né? Escrita por Shakespeare. Então veja só. Só que há uma diferença entre quando você espera ver a ação de um personagem, exagerado sob certo aspecto, e quando você vai, por exemplo, visitar um amigo, né? Ou visitar os seus pais, ou, enfim, né? O que você espera? Você espera se encontrar com aquela pessoa. Você espera se encontrar com quem ela é. Você espera reações autênticas. Você espera que ela te diga o que ela pensa de verdade. Você espera que ela haja do modo como ela é. Entende? Correspondendo àquilo que ela é. Entende? Com certa autenticidade ali. Você não espera que ela imite, de algum modo, certas reações, tá certo? Que agradariam a tua pessoa. Você espera que ela te diga de fato o que ela pensa quando você expõe ali determinados problemas da sua vida, não é isso? Para os teus pais ou para os teus melhores amigos, para o teu cônjuge. Você não espera que teu cônjuge chegue em casa e haja com você de algum modo que... Tá esquisito isso, né? Eu tô esperando que ele me corresponda de algum modo aqui na minha conversa e ele simplesmente, bem... Parece que ele tá dizendo que eu quero ouvir, mas eu não quero ouvir o que eu quero ouvir, entende? Eu tô falando com o meu cônjuge, eu não tô falando com qualquer outra pessoa. Eu quero que ele me diga a verdade. É ou não é? Entende o que eu quero dizer aqui? Nós esperamos certa autenticidade. Agora vejam só. Se toda a nossa sociedade gira em torno de, bem, ações bem caricaturadas assim, e que correspondem a um personagem, e boa parte, ou se não a maioria, se não até nós de vez em quando, né? Vive como se fosse um personagem, tá certo? Significa dizer que o que importa para nós, o que tem maior relevância aqui, quando das nossas ações, são os outros, ou as opiniões dos outros, entende? O mundo aqui é a nossa volta, né? Só que quando nós colocamos a nossa vida de acordo com a opinião dos outros, né? O que é que está na nossa cabeça, entende? Que é que... Veja, qual é o critério então? O critério é o que está na cabeça dos outros. E o que está na cabeça dos outros são critérios, assim, eu diria atualmente nem critérios humanos, assim. A coisa está muito complicada, entende? Se o que eu devo ser precisa corresponder ao que está na cabeça dos outros, eu preciso perguntar, né? O que é que está na cabeça dos outros? Tá certo? E isso aqui se contrapõe em absoluto com aquela frase que eu comecei lá no início de Santa Teresinha. Eu sou o que Deus pensa de mim. Né? Veja, para quem está pensando em termos de agradar ao outro, qual que é o critério de fato das tuas ações, né? O critério das tuas ações, tá certo, é o colocar-se rotineiramente, a todo instante, em face do outro, em face do mundo como ele está, tá certo? Em face das ideias do mundo. Então é você e as ideias do mundo. Tá, então como é que eu preciso agir? Agora, se eu levo em consideração aquilo que diz Santa Teresinha, eu sou o que Deus pensa de mim, aqui a coisa muda, tem uma virada aqui. Agora é você em face de Deus. As tuas ações agora serão colocadas sob o critério, tá certo? De seu ressoar na eternidade. As tuas ações serão colocadas diante do seu
né, diante daquilo que elas como que resultarão na eternidade, entende? O seu resultado de para sempre. Deu para entender? O que eu tô fazendo agora, né? Quando eu penso em termos de o que é que Deus pensa de mim, tá certo? Ele será visto, ele deverá ser visto de acordo com, né? Para onde é que isso vai aqui na eternidade, né? Se eu colocar isso aqui na esteira da eternidade, se eu colocar isso aqui em face de Deus, o que é que eu atinjo lá? Deu para entender? Eu sou o que Deus pensa de mim, né? Eu sou o que Deus pensa de mim. Agora, as minhas ações, elas serão colocadas em vista do que Deus é, do que Deus quer, do que Deus pensa mesmo. Entende ou não? Não uma personagem caricaturada, né? Não, isso aqui é muito interessante, né? A gente se preocupa muito com o que é que as pessoas que estão aqui, né, no Instagram. Eu sei que nenhum de vocês que está aqui me assistindo vai pensar o que é que o presidente, o que é que a Sandy Júnior, o que é que a Luísa Sonza pensam de mim. Mas o problema é que às vezes vocês estão pensando no termo de o que é que esse tal aqui, sujeito que trabalha aqui no Instagram pensa de mim. O que é que esse sujeito aqui me diria em tal situação? Quando no fundo a pergunta é muito maior e muito mais problemática, na verdade. Porque no fundo, o que é que esse sujeito aqui pensa de mim? Sei lá, e talvez eu nem me encontre com ele para que ele me diga o que é que ele pensa de mim. Talvez ele nem me responda para dizer o que é que ele pensa de mim, mas Deus sim. Se eu perguntar para Deus o que é que ele pensa de mim, ele vai me dizer. Se eu olhar para Deus, eu verei. Entende? Tem uma frase da imitação de Cristo que diz o seguinte, né? Eu procurei a mim mesmo e não me encontrei. Procurei-te, ou seja, eu procurei o Senhor, ao meu Deus, e te encontrei, e encontrei o Senhor e me encontrei. Quer dizer o seguinte, quando eu deixo de buscar-me a mim mesmo, quando eu deixo de tentar criar essas caricaturas, essas personagens que, tá certo, correspondem em certo aspecto ao mundo, que é o que o mundo pensa, o que o mundo quer, o que o mundo deseja, etc. E olho para Deus, eu olho para Deus e me vejo. Eu me encontro em Deus. Deu para entender? E não é porque, quando eu olho para Deus eu vejo a minha imagem. Não é nesse sentido que eu estou dizendo, não. É porque quando eu olho para Deus, Deus me diz quem é que eu sou e quem eu devo ser. Quando eu olho para Deus, eu me constranjo do modo como eu estou vivendo agora, porque eu contemplo a face do amor. Entende? E eu desejo me conformar a isso aí. Então eu começo a me transformar naquilo que eu devo ser, em quem eu sou, em mim mesmo, entende? Porque o eu de verdade, ele só pode ser visto, ele só pode ser contemplado em face de Deus, porque ele está lá, né? Santo Agostinho, quando ele fala que Deus, ele é o mais íntimo de mim, tá certo? É o mais íntimo de mim mesmo do que a minha própria intimidade, tá certo? É dizer, veja, Deus, ele está tão dentro de mim, ele é tão íntimo de mim, que aquilo que eu sou, ele só pode ser encontrado de verdade quando eu encontrar Deus aqui dentro. Em encontrando Deus, em olhando para Deus aqui dentro de mim, eu vou ver ali, né? Puxa vida, olha eu ali. Isso aqui é o que eu sou. Eu me encontrei ali, porque eu estou junto de Deus ali dentro, entende? É isso que Santo Agostinho queria dizer quando ele falava, né? Que ele procurava fora aquilo que estava dentro, né? Ou seja, ele estava tentando encontrar ele mesmo, a felicidade e etc. aqui fora, quando tudo estava dentro, junto de Deus. Ele mesmo estava lá. Entende? Eu sou o que Deus pensa de mim. Santa Teresinha, uma menina, né? Ela morreu com 24 anos de idade, mas ela já havia entendido isso. E por que ela havia entendido isso? Porque ela era, tá certo, alguma, né, super intelectual e etc. Não, pelo simples fato de que ela sabia, né, viver a vida espiritual como ela deveria ser vivida. E a gente volta naquilo que eu falava no início. A vida de um santo, ela não é só uma vida de virtudes, entende? Mas é a vida de um sujeito que deixou com que Deus contasse a sua história. Percebe?
Santa Teresinha, ela sabia de tudo isso, ela vivia em face de Deus e ela sabia que o que ela era o que Deus pensava dela, porque a vida espiritual dela era vivida com seriedade, desde sempre, né? Ela estava sempre em face de Deus. As ações dela estavam sempre sendo avaliadas de acordo com a sua ressonância na eternidade, de acordo com o seu ressoar na eternidade, de acordo com em face do próprio Deus, entende? É ali que a vida dela estava, entende? A vida dela era vivida não olhando só para a terra, mas olhando para aquilo que é eterno. E ela dizia outra coisa, né? A vida é um brevíssimo segundo entre duas eternidades. O eterno nada, né? E o eterno céu. Percebe? Isso é a vida para Santa Teresinha, né? E é por isso que a vida deve ser colocada em face da eternidade. Porque veja, presta atenção aqui, mais uma coisa, né? Mais uma coisa. A gente leva muito em consideração a vida material e tudo que nós temos vivido aqui. Por quê? Porque isso aqui nós vemos imediatamente, né? Mas se a gente parar para pensar, de fato, 70 anos não são nada em face da eternidade. 70, 80, 100, 120 anos que seja, né? Não são nada em face da eternidade. É um brevíssimo segundo, né? O Salmo diz que para Deus, o salmista diz que para Deus 1000 anos é como um dia, né? Assim. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? Se a gente parar para prestar atenção mesmo, assim, com certo rigor na coisa, né? A vida nós recebemos, sim, do nada. Ele não pediu para nascer, né? Foi do nada, do absoluto nada. Simplesmente aconteceu e eu tô aqui. Por graça, por um dom. Muito obrigado aos meus pais que me deram a vida e a Deus que me criou no momento que meus pais me deram a vida. Nesse momento, tá certo? Recebemos a vida. Antes era o nada. Passam-se como, para Deus, né? Segundos em relação a todos os anos que eu vivo. E aí vem a eternidade, o viver para sempre, não morrer nunca. Perceba só. Se depois desse brevíssimo segundo, né, que nós viveremos aqui na Terra, vem a eternidade, a nossa vida aqui deve estar em face da eternidade, porque isso aqui é um instante, tá certo? Uma espécie de passagem, um momento da nossa vida em que nós vivemos na dimensão material. E em que morrendo nossos corpos, definhando os nossos corpos, tá certo? Nossa alma vai, né? Ou para Deus ou não, né? Aí a gente precisa ver como é que nós temos caminhado a nossa vida. E é por isso que nós precisamos pensar em termos de o que é que Deus pensa de mim. Percebe? Porque pensando em termos de o que é que Deus pensa de mim, você vai ver o seguinte, né? Que, tá certo? Aquilo que você faz hoje, né? O modo como você caminha hoje é uma estrada em direção a onde, né? É como AC/DC, né? Highway to Hell ou to Heaven. Para onde é que você está indo, entende? É uma autoestrada para o inferno, uma autoestrada para o céu, né? Para onde é que está indo? Entende? Mas isso só pode ser avaliado em face do próprio Deus. Nós precisamos então meditar bastante nisso aqui. Entende? Isso aqui precisa ser alvo de nossa meditação diária, né? O que é que Deus pensa de mim? Eu sou o que Deus pensa de mim. E aí pensar nisso, né? E meditar sobre o que é que Deus pensa de mim. Colocar a atuação em face da eternidade. Colocar aquilo que você faz como que diante de Deus. O que é que Deus pensa disso aqui que eu tenho feito, né? Para onde é que de fato vai isso aqui que eu tenho feito? É mais uma construção de um personagem ou isso aqui é a autenticidade de uma pessoa? Entende? De um sujeito livre que caminha em direção a Deus. De um sujeito, tá certo? Que livremente, independente dos impulsos, independente dos afetos, independente das reações diante dos estímulos da vida, está caminhando em direção a Deus. O que é que eu sou no final das contas, né? Entende? Tá bom? Então a Vânia pediu um livro aqui. Pode ler a História de uma Alma de Santa Teresinha. Vai te ajudar sem dúvida alguma, né? Então uma autobiografia sobre certo aspecto, né? Leia ali a História de uma Alma de Santa Teresinha e vá vendo como em cada episódio da vida dela ela ia
entendendo a ação divina, né, em cada uma daquelas ações. E quanto a vida de oração, o alvo da vida de oração, o alvo da tua vida de oração deve estar naquilo que era a vida de oração para Santa Teresinha, entende? A vida dela era uma vida espiritualizada. O lavar a louça, o caminhar com a irmãzinha lá quando ela já estava no convento, né, das Carmelitas, o caminhar junto daquela irmã religiosa que era a mais chata de todas, mas que parecia que ela amava muito aquela irmã, justamente pelo fato de que ela se abstinha de corresponder à sua própria vontade, então ela servia o tempo todo, né? Então aquilo ali demonstra para nós o que é a vida espiritual, é viver no Espírito, de acordo com a vida em Cristo, né? Em cada um dos momentos ali da vida. Percebe? Então, a gente podia dizer muito mais, né? Mas acho que basta por aqui. A gente se vê na quinta-feira, né? Muito bem. Então, muito obrigado até aqui. Obrigado por terem ficado esses quase 40 minutos aqui. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Nós nos vemos na próxima quinta-feira para continuarmos essas nossas conversas aqui que são muito legais. Gosto bastante. Deus abençoe vocês, gente. Muito obrigado pela companhia. Até mais. Tchau. Um abraço.